Olá a todos, estamos aqui em mais um projeto 19 e 19, não é? Todos os domingos venho aqui fazer este direto, este projeto social, não é? Onde eu partilho algum conhecimento, partilho técnicas terapêuticas. Este ano estamos a fazer um projeto diferente, onde todas as semanas eu leio um livro diferente e depois venho aqui partilhá-lo. Então, não é? Partilhar as ideias principais, o que é que eu, não é? O que é que eu consegui captar do livro, o que é que eu achei interessante do livro. Hoje, o livro desta semana é Conversas com Deus, do Neil Walsh. Este é o livro número 1, tem o 2 e o 3, que vamos ler nas próximas 2 semanas. Já tinha lido este livro há muitos anos atrás. Eu falei aqui na semana passada que achava que tinha sido há cerca de 12 anos atrás, ou eu, mas foi há mais. Eu julgo que li este livro em 2005 ou 2006, por aí. E é engraçado que agora, ao voltar a ler, interessante o conhecimento que este livro tem e realmente muita coisa que eu tenho estudado e aprendido ao longo dos anos em cursos, em terapias, em outros livros, em palestras, enfim. E então foi muito interessante ver que realmente o livro tem muito conhecimento e vou tê-lo mais próximo de mim para, com certeza, lê-lo outras vezes. E então o que é que vos queria partilhar hoje sobre este livro? O Neil Walsh era jornalista, escrevia em jornais, falava em rádios, e ele já está reformado. E ele, deixem-me ver aqui o ano, 1992, julgo eu, ou 1993, não apontei aqui, mas deixem-me cá ver, tenho aqui a data, 1993, ele escreveu este livro. E escreveu outro em 94 e o último em 95. Ou melhor, ele depois escreveu outros livros, mas estas Conversas com Deus são 3 livros. E do que é que fala este livro, afinal? O Neil Walsh era um homem que já tinha passado por alguns casamentos, já tinha tido vários, vamos dizer, problemas a nível de trabalho. Ele considerava a sua vida um fracasso. Naquele momento ele estava desempregado, e sentia-se realmente, vamos dizer, perdido, sentia-se fracassado. Ele tinha 49 anos, se não estou em erro, não é? E a vida dele não andava, tinha vários problemas de saúde, e então ele, num momento de desespero, digamos assim, ele começou a escrever. E começou a escrever uma carta a Deus, a falar, boa tarde a quem está chegando. Hoje estamos a falar do livro Conversas com Deus, do Neil Walsh. E então ele estava numa altura complicada, num momento complicado da sua vida, e começou a escrever uma carta a Deus, não é? Como que, vamos dizer, a perguntar, não é? Mas porquê que eu tenho esta vida? Porquê que isto é assim? Porquê que tem que ser esta luta? Não é? Fazer aquelas perguntas e se calhar a descarregar as suas frustrações, digamos assim. E nesse momento que ele estava a fazer essa escrita, não é? Ele começa a ter respostas. Como que um momento de inspiração e a vir as respostas, como se Deus estivesse a falar com ele. Não é? E ele, quando está a escrever esse texto, ele pergunta: mas será que tu não és imaginação da minha cabeça? Será que estou mesmo a falar com Deus? Será?
não é? Vamos dizer, a voz do outro lado, não é? Ou a resposta do outro lado vem, o que é que isso interessa? Se sou tua imaginação, se sou inspiração, se sou Deus, o que importa é as respostas te fazerem sentido e conseguir chegar ao que tu queres saber, não é? E então é interessante para quem lê o livro que realmente as respostas são muito sábias. Eu não vos posso afirmar se o Neil Walsh, com o conhecimento que ele tinha de comunicação, se conseguiu fazer estas obras de modo, vamos dizer, da sua imaginação, não é? Do seu conhecimento, se foi inspirado, não é? E a inspiração vem de onde, não é? Se realmente ele recebeu as mensagens de Deus, de um guia espiritual, enfim, não sei. O importante é que realmente todo o conhecimento que ele recebe nas tais respostas, não é? Fazem muito sentido e são respostas, para mim, válidas e muito interessantes de nós ouvirmos, entendermos e também de podermos realmente expandir a nossa mente e ver as coisas de modo diferente. E então ele mesmo diz, mas se eu estou a escrever como se estivesse a falar com Deus, as pessoas vão dizer que eu estou louco, vão dizer que eu sou um hipócrita, que sou um falso, que estou a inventar, não é? Uma série de coisas. Mas ele continua a escrever e o livro é um diálogo de perguntas e respostas, como se realmente ele estivesse a falar com Deus, com uma entidade superior, onde ele pudesse pôr todas as suas perguntas, dúvidas existenciais a nível da sua vida, porque é que sofremos, porque é que não conseguimos ter um bom relacionamento, trabalho, se existem outras vidas ou não, enfim, então o livro é cheio de perguntas e ele acaba por receber essas respostas. Eu geralmente costumo dar-vos aqui não é? Eu falo em geral o que é que eu achei do livro, o que é que eu achei importante, mas neste livro especialmente, confesso-vos que não me sentia muito à vontade a estar-vos a dar a minha opinião ou estar a dar as ideias gerais que eu tirei, e achei que fazia mais sentido, como o livro é um diálogo de perguntas e respostas, eu poder vos ler pequenas perguntas e respostas para vocês perceberem o teor do livro. Acho que muitos de vocês vão ter curiosidade em ler este livro, porque, não é, em adquiri-lo e lê-lo realmente, porque tem aqui muita, a meu ver, muito ensinamento, muita reflexão, muita expansão de consciência, muito modo diferente de podermos ver as coisas. Então, vou passando pelo livro e vos lendo pequenos certos que acho que vocês vão conseguir captar as ideias principais de perguntas e respostas. Claro que depois, não é, o livro desenvolve, dá exemplos, não é, na tal conversa que estão a ter. É mesmo uma conversa. É muito interessante o livro no sentido que é uma conversa, não é? E reparem, ele, não é, o autor, à medida que está a escrever a carta, não é, ele diz, mas como é que eu sei quando é que é Deus, não é? Quando é que eu sei, não é? Porque Deus diz que fala com toda a gente, que as pessoas é que não ouvem, que as pessoas é que não estão abertas para ouvir e receber as respostas. E ele diz, mas como é que eu sei que esses ensinamentos, essa comunicação vem de Deus, não é? E ele diz assim, meu é sempre o vosso pensamento mais sublime, a vossa palavra mais clara, o vosso sentimento mais grandioso. Tudo o que for inferior provém de outra fonte. Então, não é? E fala mais que temos que ver, todo o pensamento mais sublime tem a ver com pensamentos de alegria, de verdade, de amor.
E então é interessante, não é? Porque nós duvidarmos dos tais pensamentos que vêm que não são sublimes, não é? Que não vêm dessa fonte. Depois ele fala, e eu vou aqui passando para vos ir lendo aqui algumas pequenas frases que eu achei super interessantes e que acho que realmente têm que ser lidas. E fez-se luz. Hoje estou só no Facebook porque estava sem internet, sem eletricidade em casa e acabei por optar por fazer o direto só no Facebook e utilizar apenas o meu telemóvel para fazê-lo. Por isso estamos apenas aqui. Espero que as pessoas que costumam ver no YouTube e no Instagram passem para o Facebook e que surjam aqui connosco. Então ele fala que nós temos livre-arbítrio e que o nosso pensamento é criador. Pois o teu pensamento acerca de qualquer coisa é criativo e a tua palavra é produtiva. E o teu pensamento e a tua palavra juntos são extremamente eficazes na criação da tua realidade. E é engraçado que nós já falamos disto em vários livros aqui, vários autores que falam disto, não é? Do poder do pensamento que faz com que criemos a nossa realidade. Então é muito importante nós percebermos o que é que andamos a pensar e começar a trabalhar no nosso pensamento, modelá-lo, dominá-lo e assim para criarmos uma vida melhor em vez de criarmos doenças e uma série de problemas devido ao que pensamos. No livro fala muito de que nós criamos a nossa própria vida e então termos isso em consideração. E fala também que a prece correta, não é? Quando nós estamos muitas vezes a pedir a Deus, eu quero isto, eu quero aquilo, não é? E ele fala que a prece correta é a gratidão, é o agradecer e não o pedir, porque nós quando estamos a pedir as coisas não vêm e não se realizam, então agradecer é o fundamental e ter fé que já as temos e que o nosso pensamento é criativo. E diz assim, Deus é o observador, não o criador, neste contexto da nossa vida aqui na Terra. Porquê? Porque a função de Deus não é criar ou descriar as circunstâncias ou situações da tua vida. Deus criou-te a ti à imagem e semelhança de Deus. Tu criaste o resto através do poder que Deus te concedeu. Deus criou o processo da vida e a própria vida tal como a conheces. No entanto, Deus deu-te um livre-arbítrio para fazeres com a vida aquilo que quiseres. Neste sentido, aquilo que tu queres para ti é a vontade de Deus em relação a ti. Vives na tua vida da maneira que vives e Deus não tem voto na matéria, no sentido que Deus deu-nos o livre-arbítrio para nós vivermos e criarmos a nossa vida. E o problema, digamos, está na maneira como nós criamos, não é? Devido às nossas crenças, devido ao modo que pensamos, que criamos muita coisa que não interessa, digamos assim, e acabamos por criar muitos problemas, muitas situações desagradáveis, digamos. Fala também aqui no livro de que nós vemos Deus como um ser que castiga, como um ser de amor condicional, ou seja, se nós fizermos as coisas certas, Deus ajuda-nos, cuida de nós, se nós fizermos as coisas erradas, Deus castiga-nos, não é? Abandona-nos, não quer saber de nós, ou então, não é? Julga-nos. Reparem, tudo isto é uma visão de um amor condicional, ou seja, um amor que nós aprendemos com os nossos pais, não é? Com os nossos pais é que se nós fizermos algo errado, castigam-nos a nível de educação, não é? Mas Deus não é
à imagem dos nossos pais, pelo contrário, não é? Deus é algo superior. Então Deus não tem um amor condicional de se fazemos algo certo ou errado, vamos ser castigados ou julgados, ou então temos direitos especiais, digamos. Deus ama-nos com amor incondicional e dessa maneira nós estamos aqui no planeta para fazer uma vivência, experiência enquanto seres e não essa questão de se estamos a fazer algo errado, que vamos ser condenados, julgados. Mesmo no livro é muito interessante dele falar que não fazia muito sentido ele dar-nos livre-arbítrio e depois castigar-nos, não é? Caso nós fizéssemos algo errado. E então, porque o teor de nós virmos ter esta experiência de vida tem a ver com o relembrarmos, digamos, quem somos enquanto seres espirituais, enquanto filhos de Deus, digamos, percebermos quem somos e fazermos as experiências de vida da forma mais sublime, né? Fazer a nossa melhor ação, o nosso melhor pensamento, não é? Tudo de forma mais sublime. Esse é o ideal, é a busca da nossa alma, digamos. E vamos vivendo aqui e aprendendo de acordo que vamos experienciando, digamos, todas as situações aqui na vida. E diz aqui assim: Deus não temível, que não julgará e que não tem motivos para castigar. É simplesmente demasiado grandioso para se enquadrar mesmo na ideia mais sublime de que tens de quem e o que Deus é. Esta realidade de um amor assente no medo, não é? Porque nós achamos sempre que Deus vai ser castigador, domina a tua experiência com esse amor. Na verdade, é que não só te vês a receber um amor condicional, como também te observas a dá-lo da mesma forma. E mesmo quando te retrais, te esquivas e apresentas as tuas condições, uma parte de ti mesmo sabe que o amor não é realmente isso. Não é? Nós temos medo, não é? Vivemos muito com medo. Se queremos, por exemplo, dar algo, já ficamos com medo da reação do outro, se o outro nos vai dar ou não de retorno, não é? E então não temos esse amor incondicional de dar e é preciso aprender essa capacidade, digamos assim. Ensinaram-vos a viver com medo. Muito pouco se fala do triunfo das pessoas afetuosas. Fala-se dos mais aptos, dos mais fortes, dos mais pertos, e não se fala do valor do afeto, do amor, não é? E isso é algo que é preciso ser aprendido. Existe apenas um propósito para a vida, ou seja, que tu e tudo aquilo que vive experienciem a mais plena glória. O segredo mais profundo é que a vida não é um processo de descoberta, mas sim um processo de criação. Não estás a descobrir-te a ti mesmo, mas a criar-te de novo. Procura, portanto, não descobrir quem és, mas sim definir quem queres ser. Temos esse poder criador através dos nossos pensamentos, palavras, ações, criamos a nossa existência. E por isso esta importância de nós não é, aprendermos a criar e a criar quem queremos ser. E essa é a experiência de estarmos aqui. Uma experiência mais elevada. Espero que não esteja a ser muito confuso eu estar aqui a tirar estes pequenos certos do livro, mas eu acho que faz mais sentido do que eu só estar aqui a falar pela minha cabeça, digamos. A vida, como lhe chamas, é uma oportunidade que tens de saber experiencialmente aquilo que já sabes conceptualmente, recordar o que já sabes e agir com base nisto.
A tua alma sabe durante o tempo todo tudo o que há para saber. Nada lhe é ocultado, nada lhe é desconhecido. Contudo, não basta saber. A alma procura experienciar. Podes saber que és generoso, mas se não fizeres algo que revele generosidade, dispões apenas de um conceito. Podes saber que és amável, mas se não fizeres uma amabilidade a alguém, nada mais terás do que uma ideia sobre ti mesmo. O único desejo da tua alma é transformar o seu mais grandioso conceito sobre si mesma na sua maior experiência. Então, não é? Nós procurarmos nesta vida terrena, através das nossas vivências, procurar mostrar realmente o melhor de nós, não é? Desta forma, passaram a existir subitamente 3 elementos: o aqui, o ali e o intermédio. O que é isto que está aqui ele a falar? Está a falar de que nós temos a visão de Deus que, não é, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é tripartido, não é? Nós temos o corpo, a mente e a alma, o espírito, tripartido. Nós temos o pensamento, a palavra e a ação, tripartido, não é? Nós temos, por exemplo, deixem-me ver aqui, temos o consciente, o superconsciente, não é superconsciente, sobreconsciente e o subconsciente. Então, nós podemos chamar de muitas formas, mas existe sempre este poder tripartido, digamos, não é? Então, reparem, a nossa alma já tem todo o conhecimento, nós usamos a nossa mente para pensar e criar, e usamos o nosso corpo para agir e experienciar. E assim se faz o processo cá no planeta. Então, Deus explica porque é que nós existimos, porque é que Ele se dividiu, e vejam esta explicação. O meu propósito divino, ao dividir-me, foi criar suficientes partes de mim para que pudesse conhecer-me, experienciar-me. O Criador só tem uma forma de se conhecer, experiencialmente como Criador, ou seja, criando. E assim dei a cada um dos incontáveis partes de mim, a todos os meus espíritos, filhos, como queiram chamar, o mesmo poder de criar que eu possuo como todo. É a isso que as vossas religiões se referem ao dizerem que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então Deus, ao ser tudo o que é, Ele não conseguia se experienciar. E ao se subdividir, não é? Ele consegue se experienciar, ter experiências e se conhecer através de nós. Por isso é que se diz que Deus está dentro de nós, que Deus é a ação, né? Através de nós, que Ele se experiencia, que Ele vive através de nós. E isto dá-nos um conceito muito diferente de nós, não é? Enquanto pessoas, em vez daquela visão de que somos pecadores, que somos, enfim, uma série de coisas negativas que nós aprendemos, não é? Passa-nos a visão de que somos filhos de Deus, digamos assim, que Deus está em nós, que no fundo Ele se subdividiu, não é? Para se experienciar e ter essa experiência de quem é, e nós somos, como posso dizer, Deus em ação. Estas palavras agora, Deus em ação, sou eu que estou a dizer, não é no livro, está bem? O meu propósito ao criar-vos, minha progenie espiritual, foi o de conhecer-me como Deus. Não tenho como fazê-lo a não ser através de vós. Poder-se-á então dizer, e já foi dito muitas vezes, que o meu propósito para convosco é que venham a conhecer-se como sendo eu. Para quem está a chegar, estamos a falar do livro Conversas com Deus. Um livro onde o autor coloca perguntas a Deus e Deus responde.
E eu optei por fazer aqui algumas pequenas referências minhas, mas a maior parte eu ler aqui alguns certos do livro que eu acho que é importante e interessante eu ler. Então ele considera que, como já expliquei, não se pode demonstrar amor enquanto não se conseguir demonstrar que não se ama. Uma coisa não pode existir sem o seu oposto, exceto no mundo do absoluto. No absoluto não há experiência, apenas conhecimento. O conhecimento é um estado divino e, no entanto, a alegria mais grandiosa está no ser. Ser é algo que só se alcança depois da experiência. A sequência é esta: saber, experienciar e ser. É esta a Santíssima Trindade, o Deus Trinitário, como eu vos falei há pouco. Deus Pai é o saber, o Pai de todo o conhecimento, o Criador de todas as experiências. Deus Filho é o experienciar, a encarnação, a representação de tudo aquilo que o Pai sabe de si mesmo, pois não se pode ser aquilo que não se experienciou. E Deus Espírito Santo é o ser, a desencarnação de tudo aquilo que o Filho experienciou de si mesmo. A simples, a delicada quididade apenas possível através da memória, do saber e da experiência. Então, no fundo, não é? Deus é o saber, não é? E nós estamos aqui a experienciar, a fazer essa experiência enquanto encarnações cá na Terra. Deixem-me ver aqui mais alguma pergunta para ser assim um pouquinho mais direto, para vocês perceberem aqui mais um bocadinho do conteúdo do livro. Ele pergunta assim: o que é o inferno? Não é? E Deus responde: é a experiência do pior dos desfechos possíveis das tuas escolhas, decisões e criações. É a consequência natural de qualquer pensamento que me negue ou que se oponha a que seja quem tu és em relação a mim. É a dor que sentes por causa de um juízo errado. Contudo, até mesmo a designação juízo errado está incorreta, pois essa coisa do errado não existe. O inferno é o oposto da alegria. É a não realização pessoal. É saberes quem e o que tu és e não conseguires experienciá-lo. É ser menos. É isso o inferno, e não há maior inferno que esse para a tua alma. No entanto, o inferno que existe como esse local que vocês fantasiaram, onde se arde num fogo eterno ou que se existe num estado de perpétuo sofrimento, que interessa? Poderia eu ter... Que interesse? Não é? Deus pergunta. Que interesse poderia eu ter nisso? Mesmo que me assaltasse o extraordinariamente ímpio pensamento de que não mereciam o céu, que necessidade tinha eu de arranjar algum tipo de vingança ou castigo pelos vossos erros? Não seria mais fácil para mim livrar-me pura e simplesmente de vocês? Não é? Então Deus tem o poder para tudo. Não seria mais fácil Ele acabar connosco? Para que é que Ele ia se vingar, castigar, não é? Que parte vingativa de mim mesmo exigiria que vos sujeitasse a um sofrimento eterno de um tipo e grau indescritíveis? Então, realmente, não é? Nós temos esta visão de um Deus que nos julga e que se nos portarmos mal vamos para o inferno e tudo mais, não é? Mas aqui o livro realmente faz-nos pensar um pouco sobre isso, não é? Se Deus tem todo o poder, Ele podia simplesmente nos eliminar. Para que é que Ele nos iria castigar? Que prazer é que Deus teria nisso? Será que Deus é um Deus castigador? Não é? Se Deus é amor, se Deus é Pai, é amor, por que é que Ele ia nos castigar? Nós temos uma visão de castigo muito pequena, não é? Temos essa visão porque na nossa vida humana os nossos pais, não é? Ou professores, ou o que seja, ou a sociedade castiga.
E então colocamos essa visão pequena, humana, num Deus, não é? Mas Deus é bem maior que isso. Então, Deus continua a explicar: tu és o teu próprio legislador. Tu defines as linhas orientadoras. És tu quem avalia os atos cometidos, o que estás a cometer, pois foste tu a decidir quem e o que realmente és e quem queres ser. E tu és o único capaz de julgar a natureza dos teus atos. Ninguém mais te julgará, pois por que razão e de que forma iria Deus julgar a sua própria criação e considerá-la má? Não é? Então, se Deus nos criou, se Ele nos criou, para que é que Ele nos ia julgar de maus, ia nos condenar, não é? Não faz muito sentido. Então, nós próprios é que sofremos, digamos, as consequências das nossas decisões, dos nossos atos, dos nossos pensamentos. Porque tudo tem, não é? Existe a lei da causa e efeito. Não é? Se nós fazemos uma coisa, aquilo vai ter um efeito. E nós vamos ter que viver com os efeitos do que fizemos, não é? Agora, não é castigo, não é? É o que acontece. Tudo o que nós fazemos tem uma consequência, não é? E ele então pergunta, não é? O autor pergunta, mas porquê é que tu não alteras as coisas? Porquê é que tu não mudas o mundo? Porquê é que não... É? Porquê é que não acabas com as guerras? Não é? E Deus responde, eu nada farei por ti que tu não estejas disposto a fazer por ti mesmo. Essa é a lei dos profetas. Pelas opções que vocês fizeram ou deixaram de fazer. Não decidir já é uma decisão. A Terra está na situação em que está por vossa causa e pelas opções que vocês fizeram ou deixaram de fazer. A tua própria vida está como está por tua causa e pelas opções que fizeste ou deixaste de fazer. Não é? E então, nós muitas vezes culpamos Deus pela nossa vida, pelos nossos problemas, mas não percebemos que fomos nós que nos colocamos naquela posição, que fomos nós que nos colocamos naquela situação, pelo que fizemos ou pelo que não fizemos, não é? Então não é culpa de Deus, não é? É resultado dos nossos pensamentos, dos nossos atos, das nossas ações, não é? Então ele diz assim, vocês estão todos na origem das condições que geraram no ladrão o desejo, a óbvia necessidade de roubar. Criaram todos a consciência que torna a violação possível. E quando vem em vós mesmos aquilo que causou o crime que começam, finalmente a resolver a situação que lhes deu origem. E então Deus dá uma solução, não é? Porque ele diz que os crimes que existem no planeta são fruto não é? São consequências dos nossos atos. E então ele diz, alimentem os vossos famintos, deem dignidade aos vossos pobres, concedam uma oportunidade aos vossos desfavorecidos, acabem com o preconceito que mantém as massas oprimidas e furiosas com pouca esperança de um futuro melhor. Ponham de lado os vossos inúteis tabus e restrições sobre a energia sexual, ou melhor, ajudem outros a entenderem verdadeiramente a sua beleza, canalizando-a de forma adequada. Façam essas coisas e darão assim um passo enorme com vista a pôr termo para sempre aos assaltos e violações. Então, não é? Para nós querermos um mundo diferente, um mundo melhor, cabe-nos a nós mudarmos e fazermos as coisas diferentes, porque nós fazemos parte da sociedade, não é? E tem aqui também uma passagem muito interessante que ele diz assim, mas porquê? Porque matamos os mais santos? Isto é o autor do livro a perguntar a Deus. Porque matamos os mais santos entre nós? Matamos-los
ou desonramos-los, que é a mesma coisa. Porquê? Não é? Por exemplo, como mataram Jesus, porque eles se opõem a todo e qualquer pensamento vosso que me negue, e negar-me é o que devem fazer, se desejam negar-se a vocês mesmos. Para que havia eu de querer negar-te, ou a mim? Perguntou o autor a Deus. E Deus responde, porque tens medo, é porque as minhas promessas são boas demais para ser verdade, porque não consegues aceitar a verdade suprema, e por isso deves reduzir-te a uma espiritualidade que prega o temor, a dependência e a intolerância, em vez do amor, do poder e da aceitação. Estás cheio de medo. Então reparem, para nós é mais fácil acreditar num Deus castigador, acreditar, por exemplo, no diabo, no inferno e numa série de coisas, do que acreditarmos e confiarmos que Deus é amor e que tem todo o poder. E isto realmente não faz muito sentido, não é? Mas para as pessoas é mais difícil ter esse, não é? Conseguir, nós temos medo que não seja verdade, temos medo de que não exista. E ao estarmos no medo, não estamos no amor. Ou seja, estamos fora da frequência de Deus, digamos, não é? E então o autor pergunta quais são as leis, não é? Ele quer saber quais são as leis para se libertar do medo, para conseguir ter uma vida melhor. E Deus responde, a primeira lei é o que podes ser, fazer e ter, tudo o que conseguires imaginar. A segunda lei é que atraes aquilo do que tens medo. Então precisamos sair do medo, porque tudo o que temos medo acabamos por atrair e acabamos por experienciar. E isso traz-nos sofrimento, dor. Não é? Então precisamos sair do medo e entrar no amor, porque aqui no livro, não é? E sem ser, fala-se que só existe duas forças, a do medo e do amor. E isso aqui no planeta Terra, não é? Temos a relatividade, porque Deus é absoluto, é só amor. Aqui na Terra temos o medo e o amor para fazer esse reconhecimento, não é? Para percebermos o que é o amor. Temos um medo que é o inverso, digamos, não é? Mas é importante sabermos que o medo atrai negativamente, atrai dor, sofrimento, e que é importante sair dele e entrarmos no amor, que é a energia de Deus e que é tudo. Então ele tem aqui mais uma explicação que diz: o pensamento é energia pura. Todo o pensamento que tens, que tiveste e que venhas a ter é criativo. Então reparem, nós muitas vezes pensamos tanta coisa negativa e os nossos pensamentos são criativos. E depois ficamos a pensar porque é que temos azar na vida, porque é que temos doenças, porque é que temos isto, porque é que temos aquilo, não é? E não percebemos, mas o nosso pensamento é criativo e acaba por agregar energia, e a energia do teu próprio pensamento nunca morre, nunca abandona então o teu ser e dirige-se para o nosso pensamento, ou melhor, peço-vos desculpa, o nosso pensamento nunca morre, ele abandona o nosso ser e dirige-se para o universo expandido-se eternamente, um pensamento é eterno, e então esses pensamentos acabam por atrair, peço desculpa, deixem-me só aqui ligar a eletricidade do computador, acaba por atrair, todos os nossos pensamentos acabam por gravitar, digamos, no universo, e acaba por surgir algo que se chama também o coletivo, o pensamento coletivo. Não sei se já ouviram falar, não é? Imaginem, uma sociedade, o planeta tem uma série de pensamentos, e esses pensamentos, não é, estão numa certa frequência energética, digamos, e esses pensamentos acabam por criar o inconsciente coletivo. E isso acaba por muitas vezes trazer, por exemplo, as pessoas às vezes não entendem os desastres naturais, porque é que surgem. Muitas vezes surgem devido a essa energia do coletivo que está condensada e acaba por se manifestar.
em desastres naturais. Deixem-me aqui ver aqui mais um pontozinho do livro para vos falar. Então é engraçado também que no livro o autor está a escrever, não é? Ele está a escrever a tal carta a Deus, Deus está-lhe a responder e ele diz, mas como é que tu tens humor e dizes piadas? Isto não parece muito uma conversa de Deus, não é? E Deus responde, fui eu que criei o humor, não é? Fui eu que criei tudo. Porque é que eu não posso ter humor se fui eu que o criei, não é? Porque é que eu não posso ser engraçado se fui eu que criei? Porque é que eu não posso ter alegria se fui eu que a criei, não é? E em certo momento ele também fala da frustração, mas parece um Deus frustrado. E Deus diz, fui eu que criei a frustração, não é? Fui eu que criei tudo. Então, na tua experiência humana, todas as coisas que estás a experienciar, não é? Fazem parte da criação de Deus. E não existe, não é? No livro passa muito essa mensagem, não existe certo e errado, são tudo experiências. Claro que umas nós podemos, vamos dizer, acharmos que são mais dolorosas que outras, não é? Mas tudo são experiências. Por exemplo, nós não poderíamos saber se calhar o que é alegria se também não soubéssemos o que é tristeza, não é? Então é necessário passarmos pelos vários tipos de experiência. Até no livro fala, bem, faltou a eletricidade de novo, mas tudo bem, continuamos aqui. Não é? Nós agora até me perdi aqui um bocadinho, deixem ver a ideia que eu estava aqui a vos querer passar. Nós, por exemplo, como é que nós sabemos que uma pessoa é alta? Nós sabemos que a pessoa é alta porque existem pessoas baixas e nós conseguimos fazer essa comparação, digamos, não é? Ou esquerda, direita, não é? Então, nós temos que ter pontos de comparação, não é? De referência. E reparem, como é que nós poderíamos sentir, por exemplo, compaixão pela outra pessoa, pela vivência da outra pessoa, pelo sofrimento da outra pessoa, se nós não experienciássemos também esse tipo de emoções, de experiências, não é? Então a nossa existência aqui no planeta, no fundo, é fazer essas experiências e que a questão não está no que nós vivemos, mas sim o modo como nós lidamos com as coisas. Nós podemos estar, por exemplo, numa situação de guerra e a questão não é o estarmos numa guerra, é a maneira como nós vamos lidar. O que é que vamos... Tudo é uma oportunidade, e no livro fala muito nisso, tudo é uma oportunidade para nós mostrarmos a nossa parte mais sublime, a nossa parte mais elevada da nossa alma. Então, seja em que situação for, seja em que relacionamento for, mostrarmos sempre a nossa parte mais elevada. E tudo é uma oportunidade para nós mostrarmos essa parte mais elevada, não é? E termos essa consciência que é isso que estamos cá para fazer. E no fundo não é o que nós chamamos de nos tornarmos melhores, sermos mais evoluídos, não é? É procurar fazer essa experiência de uma forma mais elevada possível, não é? Mais sublime, que ele fala muito na palavra sublime. E reparem o que eu vos estava aqui a falar há pouco. Julgas que Deus não é capaz de rir? Achas que Deus não aprecia uma boa piada? Estás convencido que Deus não tem sentido de humor? Pois fica sabendo que foi Deus quem inventou o humor, não é? Deves falar em tom comedido quando te diriges
a Deus, estás, não é? Isso é uma ideia que nós temos, não é? Errada, que Deus é algo, não é? Que nós não podemos acessar, que devemos ter medo de Deus, não é? Lá está a tal história de Deus castigador, não é? E ele fala-nos, pois eu te digo, podes falar comigo como falarias com o teu melhor amigo. Julgas que existe alguma palavra que eu ainda não tenho ouvido? Uma cena que eu não tenha visto? Um som que não conheça? Pensas que eu desprezo uns e amo os outros? Pois fica sabendo que não desprezo nada. Nada me é repulsivo. É vida, e vida é a dádiva, o inefável tesouro, a mais sagrada das coisas sagradas. Então, não é? Se Deus criou tudo, não é? Deus vê tudo, Deus está em todo lugar, Ele vê tudo, Ele sabe tudo. Então, por que é que estamos preocupados, não é? O que é que Ele vai ouvir, o que é que Ele não vai, não é? Se Ele está em todo lugar, não é? Então, achei interessante também este ponto. Deixem-me ver aqui outra observação. Então, o autor duvida, não é? De Deus estar a escrever, de estar a escrever o que Deus está a dizer, não é? Ele diz, Deus nunca responde a nenhuma oração. E o autor, né, o próprio Deus pergunta a ele, estás a duvidar que eu estou a falar de ti? Porquê? Deus nunca responde a uma oração? E o autor diz, sim, Deus responde, mas não verbalmente, não é? Deus nunca falou comigo antes. E Deus diz, estou a perceber, portanto, esse Deus em quem acreditas, esse Deus pode fazer tudo, só não pode falar. Claro que Deus pode falar se quiser, só não me parece provável que Deus queira falar comigo, diz o autor, não é? E Deus responde, aí está a raiz de todos os problemas que enfrentas na tua vida, pois não te consideras suficientemente digno de um diálogo que Deus possa ter contigo. Ó céus, como hás de tu ouvir a minha voz, se nem sequer te imaginas suficientemente merecedor do que te falem? Pois digo-te eu, estou a realizar um milagre neste preciso instante, pois não só estou a falar contigo, como com todas as pessoas que pegarem neste livro e lerem estas palavras. Estou agora a falar-lhes a todos. Sei quem cada um deles é. Sei agora quem descobrirá o caminho até estas palavras. E sei que, tal como todas as minhas outras comunicações, alguns conseguirão escutar e outros apenas ouvir, mas nada escutarão. Então, não é? Nós temos muita dificuldade em achar que Deus pode comunicar connosco, nos passar uma mensagem, não é? Porque não nos achamos merecedores, não nos achamos dignos. E porquê é que nós temos esse entendimento? Porque nos foi passado isso, não é? De geração em geração, a nível de sociedade, a tal imagem de nós pecadores, de nós, não é? De não sermos dignos, de não sermos merecedores, não é? E então nós temos uma imagem negativa de nós próprios. E se nós temos uma imagem negativa de nós próprios, acabamos por também achar que não merecemos grande coisa na vida, não é? E ao não acharmos que merecemos grande coisa da vida, acabamos por não atrair grandes coisas para a nossa vida e acabamos por ter uma vida de escassez, uma vida difícil, porque nós próprios não achamos que somos merecedores de mais. Então é importante nós termos isto em consideração e perceber que o nosso pensamento é o primeiro nível de criação e que precisamos mudar a maneira como pensamos sobre nós, sobre a vida,
para conseguirmos realmente depois ter ações diferentes e com isto criar uma vida diferente e uma vida melhor e ter esses resultados, digamos, não é? Então, o pensamento é o primeiro nível da criação. A seguir vem a palavra. Tudo o que dizes é um pensamento expresso, sendo criativo, transmite uma energia criativa ao universo. As palavras são mais dinâmicas, donde, como dirão alguns, mais criativas que o pensamento, pois estão a um nível de vibração diferente do pensamento. Atingem o universo com muito maior impacto. As palavras são o segundo nível da criação. A seguir vem a ação. As ações são palavras em movimento. Palavras são pensamentos expressos. Pensamentos são ideias formadas. Ideias são energias acumuladas. Energias são forças libertadas. Forças são elementos existentes. Elementos são partículas de Deus, porções de tudo. A substância de todas as coisas. Então, Deus vai vindo e acabando por ser ação através de nós. Deus é o princípio, a ação é o fim. A ação é Deus a criar, ou Deus experienciado. Por isso é que eu costumo dizer que somos Deus em ação. O teu pensamento sobre ti mesmo é que não és suficientemente bom, suficientemente prodigioso, suficientemente isento de pecado para seres uma parte de Deus, associação com Deus. Negaste-o durante tanto tempo que já esqueceste quem tu és. Então nós, não é, por tudo o que nos foi ensinado e transmitido, nós acabamos por nos negar e não percebermos que somos filhos de Deus, que temos Deus dentro de nós, que somos Deus em ação. E que temos muito mais poder do que aquilo que imaginamos e que ao mudarmos a nossa visão de ver o mundo, podemos mudar a nossa vida para uma vida melhor. E então Deus diz também: a tua vida entrará nos eixos quando assim o decidires. Até ver ainda não fizeste. Tens vindo a procrastinar. Ele aqui está-se a dirigir ao autor, está bem? Não é nós, apesar que nós podemos nos rever no autor, não é? Porque no fundo somos mulheres e homens como ele. Tens vindo a procrastinar, a protelar, a adiar, a evitar. Agora está na altura de oficializares e concretizares o que te foi prometido. Para isso deves acreditar na promessa e vivê-la. Deves viver a promessa de Deus. A promessa de Deus é que tu és filho dele, descendente dele, seu semelhante, seu igual. E nós colocamos muito como vítimas, como coitados, como vilões. E nós, ao fazermos isto, não é? Como eu vos disse, acabamos por atrair esse tipo de energia, esse tipo de frequência. Acabamos por acabar por criar uma vida de sofrimento e de dor. Então Deus diz, não é, para ele começar a modificar a sua vida para conseguir ter essa vida mais sublime, não é? E ele diz: podes ajudar-me a compreender melhor como é que isso se faz? Como é que eu consigo fazer esse novo mundo, não é? Como é que eu consigo fazer essa nova vida? E Deus diz: sim, começa pelo pensamento mais sublime que tens sobre ti mesmo. Imagina-te como serias se vivesses esse pensamento todos os dias. Imagina o que pensarias, farias e dirias e como reagirias ao que os demais fazem e dizem. Então, se nós nos considerarmos filhos de Deus e procurarmos os pensamentos mais elevados, não é? E pensarmos como é que eu iria pensar, agir, atuar como filho, filha de Deus e ao ter estes pensamentos e ações mais sublimes, mais elevados, se eu atuasse e agisse como filho de Deus, não é? Como filha de Deus,
e nós ao termos esse tipo de pensamento, vamos perceber que realmente seriam pensamentos e ações mais elevadas. E então, porquê que nós não fazemos isso e entramos, vamos dizer, nessa frequência e nessa atitude do que acharmos que somos pecadores, indignos, não merecedores, e uma série de coisas que pensamos negativas e depois criamos essa vida negativa, não é? E ainda fala aqui, a mudar conscientemente os teus pensamentos, as tuas palavras e as tuas ações de acordo com a tua visão mais grandiosa, isso vai exigir um enorme esforço mental e físico. Implicará uma observação constante, momento a momento, de todos os teus pensamentos, palavras e ações. Envolverá uma tomada de decisão contínua, conscientemente. Todo este processo representa um movimento em bloco rumo à consciência. O que vais descobrir se aceitares este desafio é que passaste metade da tua vida inconscientemente, ou seja, desconhecendo a um nível consciente o que estás a decidir sobre a forma de pensamentos, palavras e ações, até experienciares as consequências dos mesmos. Depois, ao experienciares tais resultados, negas que os teus pensamentos, palavras e ações tenham tido alguma coisa a ver com eles. Então, não é? Nós pensamos negativo, acabamos por agir de forma negativa, criamos essa realidade e depois não assumimos que somos nós que estamos a criar a nossa realidade. Não é? E então, segundo este livro, Deus diz-nos que precisamos estar conscientemente sempre a perceber que pensamento estamos a ter e transformá-lo em pensamentos mais elevados e com isto levar-nos a ações mais elevadas e assim vamos conseguir modificar a nossa vida. Então a primeira situação que devemos fazer, não é? É amar de forma incondicional e a segunda é optar por expressar a verdadeira natureza de uma forma consciente, não é? Reparem, esta questão do amor incondicional, se nós formos fazer o mais elevado de nós, não é? Se nos virmos como filhos de Deus e a fazer o mais elevado, com certeza vamos atuar de uma forma mais amorosa, não é? E vamos entrar em frequências mais elevadas de amor. E Deus ainda diz, então queres que a tua vida entre nos eixos? Começa imediatamente a imaginá-la da forma que queres que ela seja e dirige-te nessa direção. Analisa cada pensamento, cada palavra e cada ação que não esteja em harmonia com isso e afasta-te desses pensamentos. Quando tiveres um pensamento que não se enquadra na tua mais sublime visão, muda para um novo pensamento, nesse preciso instante. Quando disseres alguma coisa que não se enquadra no mais elevado conceito em que te tenhas, toma nota para não tornares a dizer nada do género. Quando fizeres uma coisa em desacordo com o teu propósito, jura que foi a última vez que o fizeste e, se puderes, faz as pazes com todos os que nisso estiverem envolvidos. Então, se nós começarmos a nos corrigirmos, não é? Corrigirmos os nossos pensamentos para pensamentos mais elevados, não é? Não termos pensamentos mesquinhos, negativos, não é? Pensamentos de raiva, de ódio, uma série de coisas, não é? E corrigirmos nossos pensamentos para pensamentos mais elevados, para ações mais elevadas, vamos nos corrigindo e assim alterando a nossa existência e a nossa vivência. E fala também aqui que a primeira coisa a entender sobre o universo é que não há estados bons nem maus, são apenas isso, estados. Portanto, deixa de fazer juízos de valor, de algo é errado, de algo é certo, de algo é até negativo e positivo, apesar de eu ainda falar aqui muito negativo e positivo, não é? Mas repara, aquilo são apenas estados. Claro que existem estados que nos podem causar alguma dor ou sofrimento, mas causam-nos dor ou sofrimento pela nossa maneira de interpretar e vivenciar a experiência. Porque nós podemos optar
e ter uma oportunidade para optar e viver essa experiência de uma outra forma, sem ser pela dor e sofrimento. E fala aqui também que a segunda coisa a saber é que todos os estados são temporários, nada é imutável, nada permanece estático. A forma como uma coisa muda depende de ti. Né? Então o universo está sempre em mudança, tudo muda, até mesmo nós se estivermos numa situação mais difícil, digamos, de mais dor, sofrimento, essa situação pode mudar, depende de nós, porque nada é estático, nada é permanente, tudo muda. Tudo está, não é? Nós vemos a noite, o dia, as estações do ano, enfim, está tudo sempre a mudar, não é? Então, podermos também fazer essa transformação. E nós temos a tal visão negativa de nós próprios, não é? Isso acaba por nos prejudicar. E então tem aqui, diz assim, por isso a primeira coisa a fazer é acabares com esses juízos contra ti mesmo. Descobre qual é o desejo da alma e age de acordo com ele. Age de acordo com a alma. O que a alma procura é o mais sublime sentimento de amor que possas imaginar. É esse o desejo da alma. É esse o seu propósito. A alma procura o sentimento. Não o conhecimento, mas o sentimento. O conhecimento já ela tem, mas o conhecimento é conceptual. O sentimento é experiencial. A alma quer sentir-se e dessa forma conhecer-se na sua própria experiência. O sentimento mais sublime é a experiência da unidade com tudo o que é. É esse o grande retorno à verdade, porque a alma anseia o sentimento de amor perfeito. Muitos julgam que o branco é a ausência da cor, mas não é. O branco é o conjunto de todas as cores. O branco, não é? Quando vemos a cor branca, é a união de todas as cores. Então, o amor não é a ausência de uma emoção, como ódio, raiva, luxúria, ciúme, etc. Mas a soma de todos os sentimentos, o total obtido, o tudo. Por conseguinte, para a alma experienciar o amor perfeito, tem de experienciar todos os sentimentos humanos. Como posso ter compaixão por aquilo que não entendo? Como posso perdoar noutra pessoa aquilo que nunca experienciei em mim mesmo? Por isso vemos não só a simplicidade, como a terrível magnitude da jornada da alma. Percebemos finalmente o que ela anda a fazer. O propósito da alma humana é experienciar tudo para que possa ser tudo. O que é impossível se existir apenas grandiosidade, e por isso a alma percebe que a grandiosidade só existe no espaço daquilo que não é grandioso. Assim a alma nunca condena o que não é grandioso, mas pelo contrário abençoa-o, vendo nisso uma parte de si mesma que deve existir para que a outra parte de si mesma se manifeste. Então, né, nós, é quase como quando nós às vezes passa um conhecimento de que nós às vezes vimos certos comportamentos, certas situações nas pessoas, não é? Que nós podemos, através de reconhecer naquela pessoa aquela, sei lá, nós podemos achar que é algo até negativo, algum defeito, digamos assim, que nós achamos que não é uma qualidade boa, não é? Mas nós ao reconhecer no outro percebemos que não queremos aquilo para nós, não é? E que não queremos fazer aquele tipo de experiência, digamos, não é? Então, ao vermos o que não é, né, ou o que não é grandioso, o que não é mais sublime, maior, não é? Nós conseguimos ver o que é o maior e o que nós queremos para nós. Não é? E ajuda-nos a perceber até o nosso caminho, a nossa direção, através do que não é bom. E Deus diz, és bom, és bondade, és misericórdia, piedade e compreensão, és paz, alegria e luz, és perdão, paciência, força e coragem. Estás pronto a ajudar com tempo de necessidade, a consolar em tempo de mágoa, a curar em tempo de chagas, a ensinar em tempo de tumulto. És a sabedoria mais profunda e a verdade mais sublime.
a paz mais suprema e o amor mais grandioso. És essas coisas e houve momentos na tua vida em que te conheceste como tal. Decide agora conhecer-te sempre como tal. Reparem, nós ao reconhecermos que somos bondade, que somos misericórdia, que somos compreensão, que somos perdão, paciência, força, como é que nós reconhecemos que somos isto? Reconhecemos porque já vivemos experiências na nossa vida onde nós tivemos essa faceta, digamos, não é? Onde fomos fortes, onde perdoámos, onde ajudámos. E então conseguimos reconhecer essas características em nós através da experiência que vivemos. Então é importante a nossa vivência no planeta, a nossa experiência que nos faz reconhecer todas estas capacidades, digamos, que nós temos. Não é? É importante nós reconhecê-las em nós. Então, fala aqui de 10 pontos que eu acho muito importantes aqui no livro. Eu espero que isto não esteja a ser muito maçador e que tenha conseguido vos passar aqui algumas ideias do livro e que vocês achem interessante lerem. Porque realmente eu acho este livro muito, muito rico. Para mim tem aqui muita informação interessante. Seja lá de onde tenha vindo a informação, seja de Deus ou não, mas é uma informação que nos faz expandir a consciência, que nos faz pensar, analisar, não ver tudo o que nos ensinaram como verdade, podermos realmente, e aqui no livro fala nisso, não acredites, aqui no livro Deus fala, não acredites em tudo o que eu estou-te a dizer, não é? Experiencia, analisa, vê os resultados das tuas experiências, não vais pelo que... não vais pelo que a tua família, a sociedade, a escola te ensinou, não é? Experimenta, verifica, analisa e só assim é que terás as verdadeiras respostas, não é? E então fala aqui, a vida é uma criação, não é uma descoberta. Não vives cada dia para descobrires o que ele te reserva, mas sim para o criares, não é? Não estamos aqui para descobrir o dia, mas para criar o dia. Não é? Nós estamos aqui para descobrir a vida, mas para criar a vida. A cada minuto que passa estás a criar a tua realidade, provavelmente sem disso te aperceberes. Eis a razão para que assim seja e como se processa. Em primeiro, eu criei-te à imagem e semelhança de Deus. Segundo, Deus é o Criador. Terceiro, tu és 3 seres num só. Podes chamar o que quiseres a esses 3 aspectos do ser. Pai, Filho, Espírito Santo, mente, corpo, espírito, sobreconsciente, consciente e subconsciente. Quarto, a criação é um processo que provém dessas 3 partes do teu corpo. Por outras palavras, tu crias a 3 níveis. Os instrumentos de criação são o pensamento, a palavra e a ação. Quinto, toda a criação começa pelo pensamento, provém do Pai. Toda a criação passa de seguida à palavra. Pedi e recebereis, falai e ser-vos-á feito. Toda a criação se concretiza no ato e do verbo se fez carne e habitou entre nós. Não é? Uma aqui das passagens bíblicas. Número 6, aquilo que pensares, mas que depois nunca verbalizares, cria-se a um nível. Aquilo que pensares e que verbalizares, cria-se a outro nível. Aquilo que pensares, verbalizares e fizeres, torna-se manifesto na tua realidade. Não é? Então, temos aqui os níveis. Nós, quando pensamos algo, tem um certo nível de energia. Mas se nós falarmos, tem ainda mais força e mais energia. E se nós agirmos, não é? Atuarmos de acordo com isso, criamos, tem muito mais força, não é? E criamos então a nossa realidade. Em 7º, pensar, falar e fazer algo em que verdadeiramente não acredites é impossível.
Por conseguinte, o processo de criação deve incluir a crença ou o saber, ou seja, a fé absoluta. Isso ultrapassa a esperança. É o conhecimento de uma certeza. Pela fé serás curado. Por conseguinte, a parte do fazer na criação inclui sempre o saber. É uma clareza ao nível do íntimo, uma certeza total, uma plena aceitação de algo como realidade. Então, nós pensamos, fazemos, né? Falamos, nós pensamos primeiro o que é que queremos fazer, falamos, fazemos, mas temos essa fé que as coisas já estão realizadas pelo poder divino, pelo poder criador de Deus. Oitavo, esse domínio do saber é um domínio de intensa e incrível gratidão. É um agradecimento antecipado. E isso talvez seja a verdadeira chave da criação, estar-se grato antes da criação. Esse tomar como certo e não só uma atitude permitida como incentivada. É o verdadeiro sinal de mestria. Todos os mestres sabem antecipadamente que a ação foi feita. Então, um dos segredos da criação é nós acreditarmos que tudo já, a partir do momento que nós pensamos em algo, isso já foi feito e que devemos agradecer. Agradecer a Deus Criador por tudo o que é, mesmo que ainda não esteja manifestado na nossa vida atual, mas agradecer. E os grandes mestres sabiam disso e hoje em dia fala-se. Hoje em dia já há muito tempo que se fala da lei da atração, não é? E da lei da atração de criarmos o que desejamos, não é? Fala disso mesmo, não é? Fala de que para criarmos o que desejamos precisamos acreditar que isso já foi feito e agradecer e sentir como algo que já é presente. Mesmo que ainda não esteja manifestado, mas acreditar e ter essa fé. Nono, louva e desfruta de tudo o que já criaste. Rejeitar uma parte disso é rejeitar uma parte de ti mesmo. O que for que agora se apresente como parte da tua criação, apossa-te dele, reclama-o, abençoa-o, agradece-o. Procure não condenares, pois ao condená-lo estás a condenar-te a ti mesmo. Então tudo o que nós criamos devemos agradecer por essa criação. E se criamos alguma coisa que não é boa, que não é positiva, não é? Quando digo boa, não é que nós achamos que não é bom para nós. Se estamos a criar algo na nossa vida que não é bom para nós, devemos modificar a nossa maneira de pensar, modificar a nossa maneira de agir e assim criar novas situações. E agradecer. Porque se nós negarmos, se nós procurarmos reprimir, se procurarmos, acabamos por colocar foco e atenção nisso e vai-nos criar mais disso. Repara, tudo o que nós pensarmos, estamos a criar. Então, se estivermos a colocar o nosso foco no que não queremos, estamos a criar mais do que não queremos, não é? Então, colocarmos a nossa atenção no que queremos, não é? Corrigindo alguma coisa que tenhamos criado que não seja positiva na nossa vida, podermos colocar a nossa atenção no positivo, ou seja, no que queremos criar, e assim estaremos a criar coisas mais positivas para nós, não é? Acho que ainda não li aqui o décimo. Décimo, se houver algum aspecto da criação que aches que não te agrada, abençoa-o e limita-te a mudá-lo. Faz uma nova escolha. Suscita uma nova realidade. Pensa um pensamento novo. Diz uma palavra nova. Faz uma coisa nova. Fala com grandiosidade. E o resto do mundo seguir-te-á. Pede que assim seja. Faz que assim seja. Diz, eu sou a vida e o caminho. Sigam-me. Então, é assim que se manifesta a vontade de Deus, tanto na terra como no céu. Não é? Então, se estamos a criar algo que não queremos, precisamos mudar a nossa maneira de pensar e de estar e assim criar esses estados diferentes.
Né? E então o autor acha difícil. Como é que vamos trabalhar a nossa mente? Não é? E Deus fala, farás com que a tua vida entre nos eixos, começando por fazer dela uma ideia muito clara. Pensa no que queres ser, no que queres fazer, no que queres ter. Pensa às vezes que forem necessárias até o perceberes com toda a clareza. Então, quando tudo estiver bem claro, não penses em mais nada. Não imagines nenhuma outra possibilidade. Corre com todos os pensamentos negativos para fora das tuas construções mentais. Livra-te de todo o pessimismo. Expulsa todas as dúvidas. Rejeita todos os medos. Disciplina a tua mente para que se apegue com firmeza ao pensamento criativo original. Quando os teus pensamentos forem claros e sólidos, começa a verbalizá-los como verdades. Dí-los em voz alta. Usa o poderoso comando que suscita o poder criativo. Eu sou. Afirma-te aos outros. Eu sou. É o mais poderoso testemunho criativo que existe no universo. Depois da afirmação eu sou, tudo o que pensares, tudo o que disseres, irá pôr em movimento essas experiências, suscitando-as, trazendo-as até ti. Reparem, não é por acaso que quem costuma trabalhar com afirmações positivas, quem gosta de trabalhar com a lei da atração, usa muito as afirmações com o eu sou. Eu sou luz, eu sou amor, eu sou próspera, eu sou riqueza, eu sou saúde, eu sou... Não é? E então usam muito o uso destas palavras, eu sou, não é? Para trazer esse poder, essa força criadora. Não é por acaso que utilizam estas palavras, não é? Então, e o autor do livro, não é, diz a Deus, mas não é muito fácil controlar os pensamentos, não é? E Deus diz, refrear os teus pensamentos, exercer um certo controlo sobre eles, não é tão difícil como pode parecer. Nem já agora escalar o Monte Everest. É tudo uma questão de disciplina, uma questão de força de vontade. O primeiro passo é aprender a monitorizar os teus pensamentos, pensar sobre aquilo em que estás a pensar. Quando deres por ti a ter pensamentos negativos, pensamentos que negam o mais elevado conceito em que te tens a ti mesmo, pensa outra vez. Quero que o faças literalmente. Se pensares que estás numa situação difícil, numa alhada e que dela nada de bom pode vir, pensa outra vez. Se pensares que o mundo é um sítio mau, cheio de acontecimentos negativos, pensa outra vez. Se pensares que a tua vida se está a desmoronar e te parecer que nunca mais conseguirás reconstruí-la, pensa outra vez. Podes treinar-te para fazer isso. Então, reparem, o pensa outra vez, não é? É pensar outra vez, mas de modo diferente. Não é pensar outra vez igual, não é? É quando estamos a pensar negativo, que a nossa vida é uma desgraça, que a nossa... Repara, se eu estou a pensar que a vida é uma desgraça, eu vou estar a criar essa desgraça, vou estar a atrair mais desgraça para a minha vida. Então, preciso retirar esse tipo de pensamento da minha mente. E repare, podes dizer, mas isso é negar o que está a acontecer. Não. Nós podemos aceitar o que está a acontecer sem colocar essa interpretação negativa. Aceitar o que é e perceber, ok, estou a passar por esta experiência, estou a passar por esta situação, isto está-me a trazer desconforto, está-me a trazer dor, está-me a trazer mal-estar. O que é que eu vou pensar para sair daqui? Né? O que é que eu vou pensar para atrair coisas boas, para criar coisas boas? Então, vou começar a criar uma nova situação para sair daqui. Né? Agora, se eu continuar a pensar naquela negatividade toda, continuo a criar negatividade para a minha vida. Espero que esteja a fazer sentido. Deixem-me ver aqui mais algum ponto. Deixem-me ver. Já vos falei aqui há bocadinho disto, mas vou aqui ler. Há quem afirme que para conheceres Deus deves dominar todas as paixões terrenas. Basta, porém, entendê-las e aceitá-las.
aquilo a que resistes persiste, aquilo para que olhas desaparece. Então nós temos muito aquela coisa né, do resistir, o que é bom, o que é mau. Reparem, até existem várias religiões, né, que negam certas coisas e resistem a certas coisas porque acham que aquilo é negativo, ou que é pecado, ou que é isto, ou que é aquilo. E quanto mais resistem, né, mais isso persiste. E depois acontecem assim umas situações que mostram que realmente, por mais que queiram negar as coisas, tudo está ali, debaixo do tapete. Porque quanto mais resistirem, mais dão força, dão foco, ou melhor, criam mais do mesmo, não é? E então o segredo é olhar para as coisas, aceitar o que está lá e começar a pensar e criar coisas novas, diferentes que se quer, mas aceitando o que está. Não é resistir e negar que se vai lá. Porque isso até cria uma coisa que não fala aqui no livro, mas que algum dia vou falar disso, que é a sombra. Não é? Criamos a sombra e que depois traz efeitos bastante negativos. E vê-se muito isso por aí, principalmente nas religiões. E fala aqui mais um bocadinho sobre isso. Pois aquilo a que resistes persiste. O verdadeiro renunciador não renuncia. Limita-se a escolher de forma diferente. Trata-se de um ato de aproximação a algo, não de afastamento. Não podes afastar-te de uma coisa, pois ela perseguir-te-á, sem tréguas. Não resistas, portanto, à tentação, mas vira-lhe as costas. Volta-te para mim, afasta-te de tudo o que for diferente de mim. Então nós não devemos resistir, querer negar e fazer resistência às coisas. Devemos aceitar que elas estão ali e fazermos uma escolha. Não é? E fazermos uma escolha em situação contrária, em situação, não é, mais favorável. Não é? Se estamos, imaginem que queremos, sei lá, em vez de, vou falar aqui de um exemplo comum, resistir, é muito comum a questão do peso, da comida, não é? E as pessoas, falo por mim também, aquela coisa do resistir à comida, não é? Por causa da dieta, do peso e disto e daquilo, então vamos resistir, não é? Vamos, não vou comer isto, não é? Mas quanto mais queremos resistir, estamos a dar mais força e acabamos, pois, por sabotar e comer e muitas vezes aumentar o peso. Então a questão não é resistir e negar à comida, não é? É aceitar que realmente gostamos de comer, ou que a comida está ali, por exemplo, mas fazermos uma escolha de, por exemplo, de comer comida mais saudável, ou fazer uma escolha de, ok, eu sei que a comida está aqui, mas eu escolho não comer, eu escolho fazer uma decisão diferente e não irmos pela repressão ou resistir, não é? Fazer aquela coisa de estarmos ali a dar força, no fundo, e por isso é que as coisas, geralmente, a questão, por exemplo, das dietas não funcionam, não é? Porque a pessoa está a resistir e a negar e depois vai comer tudo e vai aumentar o peso. E não é para fazer esse processo de resistir às coisas, mas sim aceitar o que é e fazer opções diferentes, opções melhores, não é? Fazer escolhas diferentes e melhores. É a oportunidade de nós fazermos a escolha mais sublime, mais elevada, é que nos leva a resultados mais de acordo com a nossa alma. Deixem ver aqui, não sei se me estou a alongar muito, que não consigo ver as horas, mas deixem-me ver. Já agora aqui vou por aqui para ver se consigo ver as horas, para ver se estou-me a expandir muito. Sim, já me expandi bastante hoje, há mais da conta. Deixem-me só ver aqui alguma ideia interessante antes de terminar.
fala de uma coisa interessante que gostava de vos falar então para terminar, que é a nível dos relacionamentos. Nós temos uma visão errada dos relacionamentos e por isso é que muitos relacionamentos não dão certo e muitos relacionamentos estão, por exemplo, existem muitos relacionamentos que não dão certo e que as pessoas acabam as relações e outras as pessoas estão nas relações mas não são felizes. Não é? E é engraçado aqui a visão que fala de que as pessoas têm uma ideia errada da relação e vão para as relações com uma ideia errada, não é? Porque as pessoas entram dentro de uma relação ou porque acham que o outro vai satisfazer as suas necessidades, que o outro é que o vai fazer feliz, o outro é que vai conseguir resolver os seus problemas, não é? E acaba por pôr muita pressão em cima do outro. E isso acaba por não resultar, não é? E também as pessoas ficam muito a viver para o outro, é? Dedicarem-se ao outro e depois muitas vezes ficam-se a sentir esgotados, ficam a sentir que já não são as pessoas que eram porque deixaram de fazer o que gostavam, deixaram de viver o que viviam antes da relação porque acabam por se negar em função do outro. E aqui, né, no livro fala que as relações não deviam ser feitas nesse sentido. Né? A pessoa não devia estar a viver em função do outro, nem para o outro, nem estar à espera que o outro viesse resolver as suas necessidades. E então vou-vos ler aqui alguns pontinhos só sobre isso dos relacionamentos, para ficarem com uma ideia, para finalizar. Muito mais havia a falar do livro, aconselho-vos a ler. Eu vou ver se consigo arranjar o livro para colocar lá no grupo do Projeto 19 e 19, para quem depois quiser, vou ver se consigo, porque acho que é um livro que vale a pena lerem. Podes decidir ser uma pessoa que resultou apenas daquilo que aconteceu, ou daquilo que decidiste ser, e fazer assim aquilo que aconteceu. Desculpa, este texto aqui não era aqui ainda referente. Deixem-me pôr aqui só os óculos para ver um bocadinho melhor. Deixa que cada pessoa envolvida na relação se preocupe com o eu. Quando se fala do eu, não é o nosso eu interno. Cada um que se preocupe com o seu eu interior. O que o eu está a ser, a fazer e a ter. O que o eu está a querer, pedir, dar. O que o eu está a procurar, a criar. A experienciar. Quando é este eu, é o eu maior, está bem? Não é o eu pessoa, mas o nosso eu superior. A nossa alma. A experienciar e todas as relações cumprirão de forma magnífica o seu objetivo e o dos seus participantes. Deixa que numa relação cada um se preocupe não com o outro, mas apenas só e unicamente com o eu. A tua obsessão com o outro é o que faz com que as relações fracassem. Só interessa aquilo que tu estás a ser em relação a isso. Se não conseguires amar-te a ti mesmo, não podes amar outra pessoa. Se eu conseguir amar os outros, eles amar-me-ão. Muitas pessoas pensam assim, e isso está errado. Tornei-me assim uma pessoa amorável e por isso capaz de me amar a mim. Então nós devemos não amar os outros à espera que eles nos venham amar, mas amarmos a nós próprios e assim transbordarmos esse amor para o outro. E como eu vos estava a dizer, não é? Muitas pessoas sentem-se menos do que eram quando estavam solteiras, menos capazes, menos aptas, menos desejáveis, menos atraentes, menos alegres, menos realizadas. Tudo isso porque são menos. Abdicaram de quase tudo o que são para estarem e manterem-se nessa relação. O objetivo das relações nunca foi esse. Contudo, é assim que elas são vividas por um número de pessoas muito superior ao que se possa imaginar. Não é? E porquê que as pessoas, não é, acabam por se anularem ao viverem numa relação? Isso não é o ideal.
A alma veio para o corpo e o corpo para a vida, para se cumprir a evolução. Estás a evoluir, a transformar-te e serves-te da tua relação com todas as coisas para decidires aquilo em que te vais transformar. Foi com essa função que vieste ao mundo, é essa a alegria da criação do eu, do conhecimento do eu, de te transformares conscientemente naquilo que desejas ser. E o que se entende por autoconsciência. A tua primeira relação deve ser, portanto, contigo mesmo. Deves primeiro aprender a respeitar, estimar e amar o teu eu. Deves primeiro considerar-te digno para poderes considerar digna a outra pessoa. Deves primeiro considerar-te abençoado para poderes considerar abençoado a outra pessoa. Deves primeiro considerar-te sagrado para poderes descobrir a sacralidade existente na outra pessoa. Ora, se nós, né, vou ainda aqui acabar. E eis o que te digo, concentra-te agora e sempre em ti mesmo. Vê com atenção aquilo que tu estás a ser, a fazer e a ter a cada instante que passa e não o que está a acontecer com o outro. Não é a ação do outro, mas na forma como tu reages que encontrarás a salvação. Só há uma coisa a dizer, devem respeitar os vossos sentimentos, pois respeitar os vossos sentimentos significa respeitarem-se a vós mesmos e devem amar o próximo como a vós mesmos. Como hão de entender e respeitar os sentimentos de outrem se não conseguem respeitar os sentimentos que se encontram dentro de vós? A primeira pergunta que se coloca em qualquer processo interativo é, ora bem, quem sou eu e quem quero eu ser em relação a isso? Então, o que é que acontece? Nós primeiro precisamos aprender a nos amarmos, a respeitarmos, percebermos o quanto sagrados e importantes somos, para depois conseguirmos perceber o outro, o valor do outro, não é? A presença do outro. E o importante não é o que é que o outro está a fazer na relação, mas sim como é que nós reagimos a isso, como é que nós lidamos com isso, porque é sempre tudo é dentro de nós. Então é importante nós, lá está, percebermos qual é o pensamento mais sublime que vamos ter, o comportamento mais sublime que vamos ter em cada situação. E também fala aqui que, por exemplo, se a pessoa está a viver uma situação de abuso, de violência, que às vezes acontece, numa relação amorosa, por exemplo, a pessoa deve amar-se a si primeiro. E a pessoa a amar-se a si primeiro vai respeitar o que sente, vai se respeitar, não é? E vai cuidar de si. E ao cuidar de si vai sair dessa situação, não é? Então, quem está numa situação dessas poderá pensar, mas então eu tenho que amar o outro, tenho que me sujeitar e aceitar uma relação de violência, de maus tratos? Não. Antes de amares o outro, deves amar a ti mesmo. E então, nesse sentido, ao amar-te a ti mesmo, a ti mesma primeiro, não é? Se estás numa situação de violência, de abuso, de sofrimento, deves cuidar de ti, não é? E saíres disso. E então, olhem, eu tinha aqui mais umas notas, mas vou acabar por aqui, porque acho que realmente já me alonguei demais e já está bastante tarde. Aconselho-vos a lerem o livro, não é? Conversas com Deus, do Neil Walsh. Próxima semana vou falar do nível 2 do livro, não é? Este é mais aquelas perguntinhas pessoais, não é? De nível de saúde, de relacionamento, de quem somos nós, não é? E o próximo vai ser mais a nível global do planeta, não é? Por exemplo, porque é que existem guerras, porque é que existem desastres naturais, enfim, várias coisas. Também um livro interessante. E então, obrigada por estares aí, por assistires. E vemos na próxima semana. Boa noite, continuação de bom domingo e uma feliz semana para ti, para vocês que estão aí.